Olá para todo mundo, eu sou a Aline, para quem não me conhece, e esse aqui é mais um episódio da nossa série de vídeos da Revolução. Mas antes da gente começar o tema desse vídeo 9, o vídeo de hoje, previously neste canal, a gente acha que a Rússia ela foi tomada por uma grande maioria de revolucionários, que todo o povo queria a revolução, quando isso não é verdade. A revolução ela foi ardentemente desejada pelos liberais, primeiro pela nobreza, pela aristocracia que queria mais autonomia para governar, depois pela burguesia que foi aderindo, e antes da burguesia, dessas classes profissionais, de sindicatos de engenheiros, os ferroviários já estavam no jogo, já estavam na história. Eles já tinham aderido a isso. Então, essa conquista das classes, ela foi um processo. Essa conquista desses variados setores sociais pelos liberais foi um tremendo sucesso e, ao mesmo tempo, um tremendo fracasso. Porque depois a gente vai ver que essa pequena parcela revolucionária, que tinha ali uma participaçãozinha marginal na história, vai tomar conta de tudo. E adivinhem vocês se eles vão perdoar os liberais. Se os liberais vão poder fazer aquilo que eles tanto queriam. Não, os liberais vão se ferrar. Então eu deixei vocês com essas medidas generosas do Nicolau II, auxiliado pelo Trepov. E então é importante a gente saber também que a ordem dentro do meio acadêmico, dentro das universidades, passou a ser responsabilidade do Conselho de Professores. Mas o efeito dessas medidas acabou sendo o contrário daquilo que elas pretendiam. A universidade acabou se tornando um grande palanque de propaganda política. Essa pequena minoria radical acabou então entrando nas universidades. A universidade estava agora de portas abertas para eles. Houve também a votação de representantes de 23 universidades na Rússia inteira, universidades e outros institutos, como o Instituto Tecnológico de São Petersburgo, institutos de formação superior. E esses 23 representantes, esses 23 conselhos, acabaram votando pelo recomeço das aulas de uma forma séria. Então, sem greves, sem boicote às aulas. Essa foi uma decisão muito importante. Mas esses estudantes que votaram pelo início, pela seriedade das aulas, do conhecimento, pela utilidade verdadeira daquela instituição pública, eles acabaram tendo que fazer uma concessão para essa minoria radical que estava já ligada a alguns estudantes dessas principais universidades, desses principais centros. Então, eles acabaram permitindo que essa minoria usasse a universidade como sala de reunião, como um lugar para realizar assembleias, inclusive para fazer palestras, para convidar os estudantes a aderirem a essa causa revolucionária. Vejam vocês, então, quantas decisões políticas sendo tomadas. A revelia do Nicolau, a revelia dos ministros, a revelia de supostas concessões que eles acreditavam que estavam dando. Então, a retirada da polícia só piorou a situação mais ainda. Então, o destino do país e o destino da Casa Romanov estava sendo decidido num terreno público, nas universidades, sem que o Nicolau, sem que ninguém soubesse disso. O It, que era esse cara super esperto, ele sabia de muita coisa, embora não soubesse de tudo, ele sabia de muita coisa do que estava acontecendo. Ele tinha relações, tinha, digamos assim, informantes. Ele tinha pessoas que levavam essas informações a ele, e com essas informações ele vai procurar o Nicolau II um pouquinho mais tarde. Mas ainda aqui a gente vai acompanhar o Pipes, então, revirando toda essa transformação da universidade. E ele vai citar esse órgão que foi criado, a Iskra. Eu vou falar dele mais adiante em um outro vídeo. Se eu me esquecer, já que são tantos temas e órgãos e conselhos sendo criados, me cobrem aqui nos comentários, por favor. Comentem aqui que eu vou fazer um vídeo, mas já está anotadinho esse Iskra, um órgão político com esse cunho liberal e revolucionário.
E quem vai estar encabeçando esse órgão vai ser um liberal, um menchevique, chamado Fyodor Dan. Ele adotou o nome Theodor Dan depois que ele se exilou nos Estados Unidos. E adivinhem vocês por que ele teve que se exilar nos Estados Unidos? Porque ele foi mais um liberal que se ferrou com a Revolução Russa. Essa história que a gente escuta, que os mencheviques lutavam contra os bolcheviques, que o exército branco era um exército mais comedido, que eram monarquistas, que muitos deles se uniram num projeto para salvar a família Romanov. Esses caras, esses supostos bonzinhos, os bons moços da história, eles estavam, na verdade, lá nas bases dessa confusão toda criada na Rússia. Essa grande oposição começou com os liberais, começou com os mencheviques, então isso a gente não escuta por aí. A gente escuta já no final da história. A gente escuta essa oposição entre bolcheviques e mencheviques, mas os mencheviques, eles não estavam tão a favor assim da monarquia. Eles acabaram se arrependendo no final das contas e acabaram tentando algumas medidas, sobretudo para salvar a própria pele deles. Então, esse menchevique aqui que vai se exilar, ele também vai ter uma aparição num dos nossos vídeos. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas o interessante de vocês saberem é o que ele fez nesse momento, em 1905. Antes desse partido menchevique, desse exército querer salvar a própria pele e o Nicolau II e a sua família, esse cara e os seus colaboradores, eles vão então fazer um conclame aos estudantes, aos universitários e as pessoas que vão começar a frequentar o meio acadêmico, que vão ter uma entrada, sobretudo facilitada pela remoção da autoridade policial da universidade. Então esses caras, eles vão fazer um conclame. Eles vão chamar os estudantes de modo que a universidade passe a ser tratada não como um lugar que você vai para estudar, mas sim como um lugar onde causas revolucionárias devem ser discutidas. Um lugar onde é importante fazer a revolução. Se a revolução tivesse que começar, ela tinha que começar ali, naquele momento, naquele terreno, com aquelas pessoas que estavam ali estudando. Ali estavam as mentes, ali estava o pensamento que ia guiar a ação revolucionária. Então, nesse conclame do Fyodor Dan, o menchevique, os estudantes deveriam voltar à universidade não para estudar, para fazer a revolução. E a tarefa dos alunos deveria ser a seguinte, eu vou citar aqui a frase do Pipes. A transformação das universidades e academias em propriedade do povo revolucionário. Então, eles queriam transformar esse espaço público, esse espaço que era pago, era financiado com impostos. Esse espaço deveria, então, ser retomado, ser reapropriado pelo povo revolucionário, por esse povo que queria mudanças, que não queria mais um czar. Então, essas universidades, elas iam se transformar em centros de concentração da massa revolucionária. Eram as principais orientações determinadas por esse conclame da Iskra. O conclame assinado pelo Fyodor Dan. Então, os radicais que tinham ligações com os estudantes e que eram até estudantes, essa pequena parcela de estudantes que frequentavam as universidades, eles começaram então a convidar os trabalhadores, convidar representantes de sindicatos ferroviários, dos engenheiros, e acabou havendo uma espécie de integração entre a União das Uniões, essa série de sindicatos unidos com a União da Liberação, que antigamente era formada só pelos Zemstvos. Então, essa grande união das uniões começou a ter uma inserção bastante forte na universidade. Então, a gente vai ver a transformação desse meio acadêmico nesse meio de luta revolucionária. E então a gente vai acompanhar aqui as universidades se tornando clubes políticos, as pessoas que queriam estudar e queriam dar aulas, os professores, os alunos, acabavam sendo hostilizados, constrangidos por esses vagabundos que queriam fazer a revolução. Na verdade, o Pipes não fala em vagabundos, quem está falando isso sou eu mesma. O Pipes fala de pessoas que acreditavam que iam fazer algum tipo de revolução. E aos poucos, esses trabalhadores foram entrando na universidade porque corria o boato, corria a notícia, na verdade, de que
os trabalhadores eles seriam muito mais do que tolerados, que eles eram bem recebidos, que eles estavam sendo convidados a integrar esse novo espaço em que a universidade tinha se transformado, esse espaço de discussão da vida, do futuro político da Rússia e do futuro dessas próprias classes, desses próprios sindicatos. E vamos lembrar que isso tudo estava acontecendo ali no finalzinho de agosto e início de setembro. O Pepys ele faz uma certa mistura desses acontecimentos. Ele pega esses meses super importantes de agosto, setembro e outubro e ele passeia com a gente pelos acontecimentos desses meses. Cronologicamente pode ser um pouco complicado, mas a gente consegue entender esse movimento, as coisas que aconteceram ao mesmo tempo, as coisas que vão acontecer como consequência de outras. Então esse passeio que ele faz com a gente por esses 3 meses é muito importante para a gente ter uma certa visão maior do que estava acontecendo. É como se a gente conseguisse olhar mais do que de cima, como se a gente conseguisse olhar de forma que a gente tem a impressão de que está lá, vivendo aquilo tudo. No início, esses trabalhadores que começaram chegando de mansinho, bem tranquilos, eles ouviam tudo o que estava sendo dito, ouviam em silêncio, e aos poucos eles começaram a tomar a palavra. Eles começaram a ter voz e a liderar esses estudantes que estavam, de certo modo, interessados em escutar o que estava acontecendo ali, qual era aquela novidade que aparecia na universidade. E o Witt e outros políticos que escreveram em suas memórias, eles relatam a situação insólita que era, impensável. Os estudantes, os trabalhadores, esse pessoal todo que estava querendo aí uma espécie de revolução, uma espécie de mudança, como eles estavam ali insuflando o povo contra o czar, contra o governo, e a polícia do lado de fora, sem poder fazer nada, porque a polícia não tinha mais permissão para ficar dentro das universidades. Então, esses professores que tinham a responsabilidade de manter a ordem dentro do meio acadêmico, eles, se tentaram fazer alguma coisa, certamente não conseguiram. E é claro que isso tudo começou em São Petersburgo, essa cidade que a Alexandra disse que era uma cidade podre, nem um átomo russa. E, obviamente, Moscou aderia em tudo que São Petersburgo começava. Tinha essa tendência de Moscou imitar São Petersburgo e rapidamente, então, houve essa adesão a essas ações que São Petersburgo estava tomando. Tudo que acontecia lá tendia a se repetir em Moscou. Então, a gente vai ver o crescimento desses 2 centros, principalmente do campo universitário, dessas 2 cidades, como esse lugar em que a revolução estava ali crescendo, essa mudança estava borbulhando. E no início de setembro, até mais ou menos a metade desse mês, ainda de 1905, vejam vocês a quantos vídeos nós estamos juntos tratando apenas desse ano, e tratando especificamente da segunda metade desse ano. Então foi exatamente aí, nesse setembro, que vão começar novas ondas de greve. Claro, São Petersburgo vai fazer o debut dessas greves de novo, vai fazer a entrada triunfal. E o Nicolau, então, vai tomar um susto. Ele vai acordar dessa suposta calmaria, dessa ilusão de paz que ele tinha comprado 2 meses antes. E ele vai ter que começar a enfrentar os verdadeiros problemas. Essa união das uniões que vinha se organizando às vistas de todo mundo, em espaço aberto, ela vai então começar a incitar novos movimentos de greve, novas paralisações na Rússia. E o que a gente mais vai conhecer nessa época realmente são greves. E eu comecei a falar um pouquinho para vocês sobre isso no vídeo anterior, mas é agora que essa situação explode mesmo. E a gente vai ter então o isolamento dessas 2 cidades principais, São Petersburgo e Moscou, por conta de uma greve terrível dos trens, das linhas de trem. Interessante que o Boris Pasternak, no Doutor Zhivago, ele fala bastante disso. Ele consegue ambientar essa situação dessas greves de 1905, sobretudo na cidade de Moscou, onde ele começa a descrever a vida dos personagens dele. Então, esse ambiente literário que ele traz pra gente é um ambiente histórico super condizente com a realidade daquela época.
Ele vai mostrar pra gente como os chefes desses sindicatos, esses trabalhadores, esses operários, tanto com funções mais práticas, mais braçais, quanto esses funcionários que tinham uma função mais administrativa, como eles vão se reunir, aos poucos eles vão então organizando a parada dos serviços de várias linhas. Então a linha Moscou-Kazan, que a gente vai ver na história, e diversas outras linhas ligando essas cidades principais, elas vão ter o seu funcionamento interrompido. A greve ela tinha essa motivação econômica, obviamente. Existia aí essa luta encapsulada, essa luta em que todos lutavam com a esperança de que os seus desejos econômicos fossem atendidos, mas o fato é que o discurso político que a União das Uniões semeava nesses sindicatos e nesses conselhos menores, tudo isso era o grande grito comum, era o grito uníssono. Esses sindicatos menores, eles tinham essa ilusão de que realmente a Constituição e o Parlamento, ela iria trazer para eles essa melhora nas condições de vida. Essa greve, na verdade, ela tinha sido prevista para outubro, mas ela acabou começando em setembro. Foi uma espécie de coincidência bastante favorável. Os tipógrafos de Moscou, eles acabaram entrando em greve e vários setores começaram a acompanhar esse movimento de paralisação. Então essa polícia mais específica dos cossacos, ela também teve enfrentamentos com a população e a cada vez que havia esse tipo de enfrentamento, que haviam muitas mortes, as greves e a revolta cresciam mais ainda. São Petersburgo, os tipógrafos de lá também aderiram a Moscou dessa vez foi o contrário, mas o fato é que vários setores foram ali ao longo daquelas semanas, entre setembro e outubro, eles foram aderindo a uma greve geral. No início, essa paralisação dos tipógrafos tinha a ver com um pedido por melhora nos salários, por um aumento dos salários. Mas depois, a questão política acabou tomando conta das reivindicações deles. O Trubetskoy, que era o reitor da Universidade de Moscou, quando ele descobriu o que estava acontecendo, ele então exigiu que a polícia entrasse, voltasse à ação dela, e então as universidades foram fechadas. O ano acadêmico, a partir daquele momento, ele foi interrompido sem previsão para recomeçar. Ele queria, claro, interromper essas reuniões políticas, esse campo de discussão política em que a universidade tinha se transformado. Mas o fato é que ele fez essa medida 22 de setembro e já era tarde demais. Essas mudanças já vinham acontecendo, essas reuniões, desde o final de julho e início de agosto. Então era realmente tarde demais. E o fato é que esse reitor, ele acabou falecendo de uma forma repentina, uma semana depois dele ter ordenado o fechamento da Universidade de Moscou. E no enterro dele houve uma grande manifestação. Então, novos enfrentamentos, novas passeatas, novos problemas com a polícia. E quanto mais esses confrontos se sucediam, cresciam em intensidade e em número de ocorrências, mais havia o crescimento dessa reclamação política, desse desejo de fazer uma revolução. Mas realmente São Petersburgo teve uma participação essencial nessa história toda, porque lá dentro os sindicatos estavam trabalhando a todo vapor, tanto dentro da universidade quanto dentro do Instituto Tecnológico. E dessas greves específicas em São Petersburgo e Moscou, a situação foi se alastrando por todo o país e aos poucos a gente vai ver a paralisação de diversas linhas ferroviárias, envolvendo várias cidades que acabaram ficando sem jornais, sem alimento, sem comunicação com o restante do país. Mas o interessante é que a gente vai ver o crescimento dessas manifestações e a gente vai ver então também o desenvolvimento, o crescimento desse sindicato de ferroviários. A gente vai ver como isso vai se transformar, então, no primeiro soviete, em 13 de outubro, vai ser essa fundação, digamos, original, esse marco em que esse sindicato passou, então, a se chamar esse Soviete de Operários de São Petersburgo.
E isso vai ser muito importante. No início, esses sindicatos eles começaram essa greve, esses sindicatos ferroviários, porque se espalhou a falsa notícia de que uma série de funcionários, de operários das ferrovias, eles tinham ido conversar com as autoridades para exigir uma espécie de pensão. Então havia uma questão aí com salários, com pensão, e esses operários que tinham ido se dirigir às autoridades, eles tinham sido presos. Segundo Pipes, essa é uma notícia falsa. Esse acontecimento não se achou nenhuma base histórica para esse acontecimento. Então isso foi um boato que se espalhou, mas isso já foi o suficiente para insuflar o ódio e a revolta no sindicato dos ferroviários. Então eles rapidamente começaram a aderir aos tipógrafos e assim foi como um efeito dominó. O primeiro tombou e a paralisação foi se alastrando, um tocando o outro. A União das Uniões fez questão de que houvesse no discurso desses sindicatos, dessas uniões que estavam se organizando, que estavam paralisando as suas atividades, que houvesse essa questão política como uma bandeira. Então, esses sindicatos que eram financiados pela União das Uniões, esses sindicatos eles tinham que levar a questão da Constituição, do parlamento, eles tinham que fazer desse slogan, desses temas, a luta que eles estavam ali defendendo com os seus discursos e com a sua ação grevista. Então, os meios de comunicação, os tipógrafos, os ferroviários, todos esses que estavam então ali paralisando, impossibilitando a vida do país, a comunicação entre as cidades, estavam colaborando para esse isolamento cada vez maior de São Petersburgo e de Moscou. Eles tinham que levar essa bandeira, que era uma bandeira inicialmente hasteada pelos liberais. A greve começou a tomar conta do país. É claro que, pelo Pipes, pelas informações, parece que o Nicolau sempre sabia tudo com um certo gap. Ele sempre sabia um tempo depois, quando as coisas já estavam numa situação insustentável. E aí ele vai receber a visita do grande Witt, esse grande Sergei Witt, esse ministro das Finanças que aqui está ocupando pra gente o lugar de conselheiro dos ministros. Ele vai então retornar mais uma vez e vai falar para o Nicolau aquilo que ninguém teve coragem de dizer para o Nicolau até aquele momento e aquilo que o Nicolau nunca esperou ouvir de um dos seus ministros. E é essa conversa decisiva que a gente vai conhecer no próximo vídeo dessa série aqui de vídeos da Revolução. Não se esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, é super importante para mim. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e também com pessoas que você acha que precisam de um certo esclarecimento sobre política, sobretudo a respeito da Revolução Russa. Eu acho isso super importante, porque eu estou trazendo aqui para vocês conteúdos, informações históricas que não são ensinadas nas escolas. A gente não aprende isso na escola. E tem tanta coisa importante de fora da nossa grade curricular. Eu acho muito importante a gente conhecer e essa é a minha ideia, trazer para vocês coisas que poucos de vocês sabem e talvez nem saibam com tanta profundidade, com tanto detalhe, coisas que nem eu mesma sabia e que estou descobrindo agora com a leitura desses livros, coisas que muitas vezes não estão nos livros desses grandes historiadores que eu amo, como Robert Messi, por exemplo. Então, esse livro aqui, que tem essa proposta de ser uma análise exaustiva, ele é muito importante. É muito importante porque ele traz pra gente detalhes seríssimos, detalhes muito importantes que podem mudar de forma tremenda a maneira como a gente vê o passado, mas sobretudo a maneira como a gente encara os acontecimentos do presente e do futuro. E como a gente pode encontrar uma semelhança tão grande entre aquilo que aconteceu na Rússia e aquilo que está acontecendo no Brasil agora, em 2018, mais de 100 anos depois. Então, compartilhe esse vídeo. Não esquece de curtir. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e
continua aqui me acompanhando nos próximos vídeos da nossa série de Vídeos da Revolução. Tchau!